Eu queria convidar agora o nosso professor, arquiteto, professor e pesquisador, Fábio Bittencourt. Fábio é doutor em Ciências da Arquitetura para a Saúde, mestre em Conforto Ambiental, acadêmico titular da Academia Brasileira de Administração Hospitalar, membro do Executivo Comitê da Federação Internacional, né, de Engenharia e Saúde, da IFHE, membro internacional da Academia de Arquitetura AIA, né, e membro convidado do UIA-PHG, Program Health Group, né, que aconteceu recentemente, né, o nosso seminário também, que a BDH participou junto com a UIA-PHG. Presidente da gestão 2011-2014 da Associação Brasileira para o Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, BDH, professor em cursos de graduação e pós-graduação em arquitetura, arquitetura hospitalar, ergonomia e gestão hospitalar. Fábio também é autor de diversos livros e publicações sobre o tema da arquitetura hospitalar, ambientes de saúde e ergonomia, em português, inglês e espanhol, e é editor de revistas especiais em arquitetura e ambientes de saúde. É uma honra ter Fábio aqui com a gente, né? Nosso representante internacional, né, do Brasil na parte de arquitetura e saúde. E, Fábio, fique à vontade para compartilhar aqui com a gente sua apresentação. Obrigado, Doris. Uma alegria estar aqui com vocês, com a Amélia Zal, querida amiga, competente professora, e esse meu querido colega Globetrotter, Márcio Oliveira, que com muitas andanças pelo mundo. Enquanto eu te ouvi aí, Márcio, eu lembrei de 3 assuntos que daria para a gente ficar aqui hoje. Um é a Jeanne Malk, a história do Márcio, representando a Jeanne Malk em 2012, em São Paulo. A outra, o Romano Del Norte, que você trouxe aí. E lembrei também do Heinrich Alvar Aalto, que a nossa querida Laís falou pela manhã, que também dá uma história. Eu hoje, pela manhã, enquanto ouvia a Laís, eu pensava assim, vou mudar toda a minha apresentação e vou falar só do sanatório de Turku e Paimio, lá na Finlândia. Mas é uma alegria estar com vocês. Estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem, Doris? Ok. Perfeito, tá ótimo. Muito obrigado. Bem, uma alegria estar com vocês. Eu vou anotar aqui também o meu tempo, para não ser tão ultrapassar aí esses limites. Márcio, diferente aí dessa estratégia, eu peguei dois temas para hoje, mais para atualizar em 2 assuntos que consideramos relevantes aí nessa combinação das nossas abordagens. Então, eu trouxe 2 temas. Um é uma questão vinculada ao grupo latino-americano da IFHE, da International Federation Healthcare Engineering, aqui da América Latina, e o outro é o livro que, com muitos colegas, mais especialmente organizado pela Doris, pelo Emerson e por mim, que é um livro que a gente tem algumas discussões, algumas conversas, nós vamos falar aqui. Então, temos 2 temas, 2 discussões importantes, e eu começaria aqui esse nosso encontro de uma agradabilíssima tarde de Rio de Janeiro com 16 graus. Rio de Janeiro com 16 graus, Márcio, isso é impensável. Pelo menos é o que consta aqui agora na Barra da Tijuca. Então, nós temos duas abordagens. Eu vou abrir aqui essa primeira para a gente ir conversando em cima desse tema e dividindo com vocês, compartilhando com vocês um pouco dessas discussões. Primeiro, para estruturar essa... Deixa eu tirar a nossa cena aqui da frente. A AFHE, que é a Federação Internacional de Ambientes de Saúde, ela concentra as associações de todo mundo, da qual a BDH é vinculada, e outras 51 em torno do mundo, em todos os 5 continentes. Esse é o símbolo da AFHE, e em cada região do mundo tem um grupo regional. Tem o grupo regional da Europa, tem um grupo regional da Australásia, e temos aqui na América Latina um grupo forte que se estabeleceu dos países da América Latina. No início, nós pensávamos em construí-lo como um grupo das Américas, né? Seria AFHE Americas. Mas aí implicou um procedimento complexo, que foi exatamente como lidar com o Canadá, com o inglês ou francês, e os Estados Unidos
com o inglês. E nós aqui, que já somos um nó nessa história com o português. Então, decidimos fazer o grupo AFAT, o grupo regional da América Latina. O idioma é o espanhol e nós nos ajustamos a esse idioma. O Canadá e os Estados Unidos são convidados, assim como outros países que usam idiomas não comuns ao espanhol. Então, e nesse momento foi feita uma proposta pela Liliana Fonte e por mim. Liliana Fonte foi presidente da AFAT, da federação, durante um tempo, da Argentina, uma figura importantíssima, a grande maioria já conhece. Ela, o Luciano Monza e eu, nós propusemos a retomada de uma discussão, de um campo de discussão, com o conceito da rede, né? E esse conceito da rede foi uma proposta que surgiu o ano passado, quando a gente estava nesse processo mais denso da pandemia, e que ampliamos e implementamos a partir de 2021, quando aconteceu o congresso em Roma, na Itália, também virtualmente, da AFAT. Recentemente, nós convidamos também a Briseida Rezendes Marques, que é a presidente da ABDH do México. É uma jovem arquiteta, pesquisadora, muito interessada. Então, a coordenação está sob as nossas responsabilidades, mas ele é um eixo importante aí dessas discussões que nós vamos ver um pouco aqui agora. Essas são as associações representadas, naturalmente, a AFAT, a Argentina, o Brasil, a PAI, que é do Paraguai, a CUAI da Costa Rica, SUAI, que é a Sociedade Uruguaia, a SMAES do México, a BAI da Bolívia, a mais recente dessas associações, a VIMES, que é da Venezuela, embora com todas as dificuldades de conexões, internet, de problemáticas políticas, sociais, tem uma participação muito intensa, a Associação Venezuelana, e a PAZ do Peru, a CAI da Colômbia, a ARCUS do Chile, uma associação com uma atuação muito importante, e a CNAIM, que é de Cuba. Essa, como todos sabem, Cuba está vivendo um dos problemas mais sérios de dificuldades numa crise social, política muito grande, onde as pessoas não têm acesso à internet, ou não têm tido regular acesso à internet, por isso as nossas conexões têm sido muito difíceis. Como não bastasse isso, o presidente do Comitê Cubano faleceu há 2, 3 meses, o engenheiro César Garrido, e ficamos... Café com leite grande, porque eu já vou sair daqui direto. Ficamos sem conexão com ele e ficamos também sem saber quem é o representante de Cuba. Então, com Cuba, nós perdemos essa conexão, mas ele é um importante parceiro. A nossa proposta é criar essa rede, conectando com os demais países com os quais nós não temos diretamente ou uma estrutura de associação, ou porque não temos também uma conexão de referência importante. É o caso de países como Equador, Panamá, República Dominicana, Haiti, Guatemala e outros. E, nesta nossa proposta, pensamos e colocamos para reflexão uma conexão também com Portugal e Espanha, que seriam os países de língua latina ou de português, além da África, que a gente teria ali 3 importantes conexões com Angola, com Moçambique e outros países também de língua portuguesa. Bem, na América Latina, nós temos estes países hoje com atuação efetiva, desde o México, Cuba, Costa Rica, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Chile, Brasil, Uruguai e Argentina. Eles compõem essa nossa rede, mas esses convidados eventuais que participam conosco nessas ações, que é o Canadá, através da CHES, e os Estados Unidos da América, da AMFP, que é a associação deles lá de arquitetura. São muitas associações nos Estados Unidos. E uma delas que tem atuação conosco é essa. Bem, a composição do grupo, então, desses grupos para a criação de uma rede temática de funcionamento contínuo, para discutir as questões relacionadas à arquitetura e assuntos dos ambientes de saúde, a proposta era que cada associação nacional, está em espanhol, eu preferi manter assim, eu acho que a gente não tem aqui muita dificuldade,
e esse material ficará disponível na nossa GEAOSP para todos. Cada associação nacional nomeará nomeou um membro para cada grupo da rede. São 11 grupos atualmente. E cada grupo ficaria integrado, então, por este membro. Esse membro faz essa conexão com a associação e dentre os membros deste grupo seria ou será eleito um coordenador eleito pelos respectivos membros. E as atividades de cada um desses grupos eram compartilhar as informações técnicas e científicas, além das experiências de projetos específicos sobre o tema relacionado ao grupo. Permitir, brindar a todos com as informações e cada associação nacional, naturalmente, para a coordenação do grupo regional, ou seja, as informações serão organizadas e encaminhadas para o grupo regional da América Latina, assim como para o Conselho Council Meeting da FAT e ao Comitê Executivo da FAT, do qual eu faço parte, sou eu e mais 11 representantes do mundo aí que faz parte desse Comitê Executivo. A ideia é que o funcionamento de cada grupo será contínuo, aí não tem interrupção ao longo por nenhum motivo regular, e o coordenador do grupo vai elaborar um informe semestral. Nós propusemos semestral para dar um ajuste nesse tempo de trabalho de cada grupo, e que esse documento será distribuído para as associações de cada país. E cada um dos 11 grupos, são 11 grupos que fazem parte dessa rede temática, deverá propor e apresentar novos temas e enfoques relacionados com assuntos relacionados com o seu eixo de trabalho, com uma reflexão para os demais grupos. E aí a gente vai falar alguns exemplos do que isso aconteceu. E a conexão entre os grupos se incentiva livremente, deve acontecer livremente, e deve ser um propósito da integração do conhecimento coletivo. A integração entre os grupos, eles se falam, os e-mails e os contatos, os correios, são disponibilizados a todos para essa participação. Deixa eu pegar aqui o apontador. Bem, hoje a composição dos grupos é esta que nós temos aqui. Aqui tem o número de participantes: Argentina 11, Brasil 11 e Venezuela 11. Os demais: Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, México também 11, Peru tem esses números, e Cuba, Paraguai e Uruguai a gente está com dificuldade. Portanto, o nosso quadro hoje dos países representantes tem esse perfil aí dos participantes. Quem está mais em cima é quem tem mais representantes. Portanto, a gente tem 4 países hoje com o máximo de representantes. Venezuela, que não está atualizado, eu recebi ontem essa informação, então nós temos Argentina, Brasil, México e agora a Venezuela com 11 representantes. Os demais estão aqui no meio desses cenários. O que resulta num quadro que é esse quadro aqui. Aqui nós temos os grupos, os 11 grupos, os representantes dos países. No final aqui nós temos as reuniões, as datas de reuniões, que é para a gente atualizar as datas. Há grupos aqui já na terceira reunião e há grupos que ainda não tiveram reuniões. Mas os temas são os congressos, os eventos, os seminários. Ensino, educação é um tema importante aí com essas conexões. Do Brasil, a Eleonora Zione que é o membro desse grupo, e no primeiro é a Adriana Sarnelli. Publicações diversas, a Elza Costeira faz parte desse grupo com a Liliana Fonte, é um grupo muito interessante dessas discussões. O outro são as pesquisas, as investigações, e aí a Cristiane, do Rio de Janeiro, é quem representa, junto com o Luciano Monza e muita gente aí também. A Sônia Beijo, que é uma pessoa importante aí nesse processo, é uma venezuelana que está morando em Seattle, nos Estados Unidos, faz parte. Normativa é o Antônio Pedro, arquiteto, engenheiro Antônio Pedro Alves de Carvalho, com a Graciela Bueno e mais os representantes dos outros grupos. Esses pontos em vermelho são as não representações, nesse caso aqui é Bolívia, Cuba, Uruguai, Paraguai e Uruguai. Sustentabilidade e conforto ambiental é a Doris e a Alicia Prai,
da Argentina, professora de lá, já tem muitas atuações, umas discussões muito positivas, já abriram aí. Aliás, a partir desse grupo, abriu-se uma porta importante para um desdobramento que a gente vai falar adiante na integração dos estudos de arquitetura, que é o grupo 10. Então, tem aí as pessoas, a Vicky Rojas, do Chile, aliás, o grupo do Chile é intenso, participativo, presente, a Vânia Urenha, que é presidente da Costa Rica, William Pizarro, do México também, um importante arquiteto aí. Um grupo que tem uma abordagem importante é o Responsabilidade e Voluntariado, que cria para essa conexão da América Latina, ele tem grande peso, a Cláudia Miguel do Brasil é representante, junto com a Gabriela Peredio, que é de Mendoza, professora da Universidade de Mendoza, na Argentina, terra do vinho, do bom vinho. Ética e Compliance é o Cleo, que está nesse grupo, junto com o Ricardo Franceschelli e os demais participantes aí. Esse nono, que é Relação com a Organização Pan-Americana de Saúde, é uma recomendação, inclusive. Eu acho que normalmente aqui no Brasil a gente não criaria um grupo desse, né, Doris? Talvez a gente não criasse, não tivesse a ideia de fazer essa conexão assim. Mas foi um peso muito grande, isso foi uma ênfase muito importante que eles deram na criação desse grupo da OPAS, ou OPS, e o Emerson está participando desse grupo, não pôde participar da última reunião porque estava acamado aí, junto com o José Torniansky, da Argentina, e, em especial, a Margarita Sepúlveda, que é do Chile e que é uma brilhante arquiteta com uma participação importante, fez algumas conexões, já apontou uma possibilidade de linkarmos essa nossa rede com a Organização Pan-Americana de Saúde, a partir de eixos e demandas, e que foram apontados, inclusive, no grupo da sustentabilidade e conforto ambiental como eixos importantes de contribuição para essas discussões da América Latina, né? Participam também o Sérgio Gonzalez, que é professor da Universidade de Bogotá, e a Briseida, que é a presidente do México. Tem um outro grupo, que é a integração de escritórios de arquitetura e engenharia para a saúde na América Latina, é uma conexão dos trabalhos, de quem atua nesse campo do trabalho. Do Brasil é a Inara, junto com Alberto Marchovski, da Argentina, e mais outras pessoas aí. E a Kátia Fugasa, do Brasil, junto com Esteban Urruti, da Argentina, estão nesse grupo do relacionamento de instituições de saúde com o planejamento urbano a nível regional e de cidade. Uma discussão que ontem o professor Antônio Pedro colocou aí no seu eixo aí da sua palestra, e que merece esse olhar hoje cada vez mais forte, e foi um eixo também das discussões junto do congresso recente, Congresso Internacional da UI aqui no Rio de Janeiro. Bem, esses são os grupos, essas são as discussões. No Brasil, nós temos essas conexões fechadas aqui. Isso não quer dizer que, por exemplo, o grupo da Doris, só a Doris participe, ela é a conexão, ela é o eixo, ela é o link, né, é o enlace, como eles costumam dizer, dessa conexão com o grupo. Mas outras pessoas, outros interessados podem participar das reuniões, podem participar, naturalmente, a partir dessa responsabilidade feita aí através da arquiteta Doris Vilas Boas. Então, essa rede é muito importante. Nós estamos agora com uma publicação sobre essa discussão numa revista da Health State Journal, que é uma revista importante da Inglaterra, vai publicar um artigo sobre isso, assim também como no Anuário ADAI vai apresentar um artigo que fizemos sobre esse assunto e esse início de experiência, né? Esse início de experiência que pode ser relevante para todos. Aqui, lá também, como um eixo importante, são as discussões sobre os eventos. Na última reunião, nós, inclusive, alertamos um pouco para isso, e destacamos o congresso que vai acontecer em Toronto, no Canadá, da IFAT, que será em 2022, setembro de 2022, entre os dias 17 e 21. O tema é Unleashing Innovation, Healthcare Engineering Excellence. As inscrições para participar deste congresso estão abertas até o dia 31 de agosto, quem desejar participar. Em 2023, nós vamos ter um congresso na Cidade do México, e 2024 será em Cape Town,
cidade da África do Sul, que dizem ser uma das mais belas cidades do mundo, ou uma das mais belas localizações do mundo. Vale a pena pensarem nisso. Para esse ano, todos os congressos que estavam marcados foram transferidos para eventos virtuais, ou síncronos, ou como desejem, mas não serão presenciais. Então, da Argentina, que seria em Rosário, passou para 2022, sendo que eles vão fazer um seminário, mesma discussão que passou do Brasil, aqui com o nosso Congresso Brasileiro da BDH, que passou para 2022, mantendo as mesmas cidades, Rosário, na Argentina, e Pernambuco, e Recife, aqui no Brasil, Ciudad de Recife. O Chile, da mesma forma. Colômbia vai fazer agora um evento importante aí, que é um prêmio latino-americano. A Costa Rica vai fazer o seu seminário, e o México vai fazer um encontro na cidade do México agora em novembro, que é esse aqui, um 18º Congresso Internacional Hospital do Futuro. Aliás, gostei muito dessa imagem. É uma conexão, regenerar a saúde com inteligência artificial. O eixo, a discussão é o uso da inteligência artificial, e as inscrições e os participantes funcionarão como avatares. Eu confesso que eu ainda não sei exatamente como serão esses avatares, né, Doris? Mas a ideia lá do Luiz Henrique Lopes Cardiel e da Briseida é que as pessoas estarão representadas por avatares, participarão lá, terão uma presença dessas conexões da inteligência artificial, dos recursos que existem disponíveis. A imagem do convite é muito interessante, essa imagem do indígena argentino aqui, uma figura aqui com essa outra imagem futurista, né? Esse é o convite que está aberto. O congresso vai acontecer em 6 a 10 de novembro. O Brasil vai participar, espero aberto a todos, espero que a gente tenha uma importante participação do Brasil e da América Latina. Professor Márcio, professora Doris, professor Antônio Pedro, todos estão convidados, né? Então, de 6 a 10 de novembro. No dia 6 de novembro, acontecerá a reunião desse grupo e dessa rede temática, do Grupo da América Latina, para discutir a rede temática, e com a presença e participação da presidente da FIT, a engenheira italiana Daniela Pedrini, e outros convidados de todo o mundo que queiram ouvir. O idioma é o espanhol, então, que queiram participar. Os brasileiros também estarão convidados. Este é o evento da Colômbia, a Sociedade Colombiana de Arquitetos e a Associação Colombiana de Arquitetos em Engenheiros Hospitalares vai patrocinar, já está aberto, e estão abertas as inscrições desse prêmio latino-americano, aberto para todos, está aqui um caminho. Eu vou fazer uma palestra de abertura do congresso, e é uma discussão importante aí. Arquitetos, jovens arquitetos brasileiros, jovens ou não jovens, devem participar. Eu acho que é uma importante oportunidade. Bem, esse é o primeiro assunto que a gente tinha para hoje, para essas nossas discussões, dos eventos que a gente tem e dessa construção dessa rede temática de funcionamento contínuo, a RTFC, do Grupo Regional da IFT América Latina, que é um assunto interessante e eu acho que é de interesse comum, vai alcançar aqui o Brasil de forma muito intensa, pela nossa amplitude e pelo nosso interesse aqui também. Eu vou fechar essa apresentação, a gente vai voltar daqui a pouco, e vou abrir aqui uma segunda apresentação. Não sei se a gente interrompe, Doris faz perguntas, ou eu continuo, depois a gente... Acho que melhor assim, continuar, né? E a gente faz depois, no final, o momento de aula. Tá. Então, o segundo tema, claro, é um tema atualíssimo aí, porque essa discussão está vinculada à produção de um trabalho importante, recente de todos nós, que foi a elaboração, processo de elaboração do livro
Hospitais, Arquitetura para Emergência. No início, quando começamos as discussões, o título era Hospitais para Situações de Emergências, Experiências, Vivências e Reflexões. E ficamos com esse título durante muito tempo. Quando já estava quase na hora de publicar, a gente mudou esse título para Arquitetura para Emergências, Experiências, Vivências e Reflexões. Bem, aqui a gente tem uma imagem e o trabalho que foi organizado por mim, pela Doris e pelo Emerson, esse trabalho que já é conhecido de muitos, claro, e essa referência que nós temos importante aqui com o nosso grupo GEAOSP, aqui coordenado pelo professor Antônio Pedro Alves de Carvalho. O que contém o livro e como é que é essa história do livro? O livro começa lá no dia 11 de março de 2020. 11 de março. Estamos com 1 ano e 4 meses desse momento, um pouco mais, um pouco menos. E, a partir dali, começa a história. Logo depois, a Doris começa a encabeçar um movimento importante de conexão da UFBA, do Antônio Pedro, do grupo do GEAOSP na Bahia, e começa a movimentar o Brasil. O grupo da UIA também, eu faço um trabalho lá com eles. O Emerson era o presidente. E aí começamos nessas conexões. A Doris também, nesses encontros, começa a organizar material, sem uma metodologia sistematizada no início. Aliás, nenhum de nós tinha uma metodologia sistematizada de organizar esse material, mas tínhamos um momento dessa discussão. E acontece em abril de 2020, um convite. O Luciano Monza, da Argentina, me convida para escrever um artigo. Eu convido, já estamos nessa onda, como diz a turma, nessa vibe. Então, Doris, Emerson, vamos trabalhar nesse assunto e vamos organizar o material. Mas como organizar o material? A rede que nós temos é a rede da ABDH, a rede forte, não sistematizada como rede, mas é uma rede, é a ABDH. E a Doris era uma outra vice-presidência, fazia essa conexão, acho que era marketing na época, e ela fazia essa conexão de forma brilhante, agitando o Brasil, agitando a BDH, num momento de profunda e importante conexão de cuidados com as questões psicossociais, professor Márcio, se me permite usar o seu termo, do suporte psicossocial para todos os arquitetos e os arquitetos com saúde no Brasil. Então, a Doris, um dia, ela vai escrever um artigo só sobre essa sua experiência, não sistematizada, do processo, mas que, de alguma forma, hoje a gente pode olhar com um olhar muito importante. Então, convidei a Doris e o Emerson, vamos trabalhar, vamos produzir, mas não temos tempo, não temos organização para isso, vamos dentro do material que nós temos. A oportunidade do problema ganha relevância, e isso é importante para todos nós termos como destaque. E no dia 5 de maio, a gente teve que encaminhar o trabalho já com o material que dispunhamos, com as experiências que dispunhamos, com os desenhos que dispunhamos, encaminhamos isso. E dali foi uma sequência, porque logo a revista Health State Journal me buscou para que a gente publicasse algum material aqui da experiência da América Latina. A Organização Mundial de Saúde pediu ajuda de grupos brasileiros, latino-americanos, para apoiar na elaboração de projetos para todo o mundo, principalmente o mundo com mais dificuldade, África, América Latina e Ásia, alguns países. E aí começamos a organizar isso. Vamos pensar numa discussão. Outros estudiosos estavam fazendo isso, o Antônio Pedro coordenando muitos trabalhos aí, e outros grupos também, e aí a gente precisava fazer essa conexão, e aí o papel da Doris foi importante, de estar antenada, assim como nós três, eu e o Emerson, nesse processo também. E na Bahia, o José Ferreira Nobre Neto, nosso colega aí de Salvador, e a Doris, junto com o Antônio Pedro, queriam escrever algo sobre, já estavam produzindo algo sobre um pouco desse histórico, né? E essa produção do histórico das arquitetura para emergências, especificamente nessa situação da pandemia decorrente da doença Covid-19, e aí produzir o segundo trabalho, que foi importante, né? O terceiro capítulo do livro é a síntese do nosso trabalho, das experiências do Brasil, uns cenários do Brasil,
que é um pouco o artigo que nós produzimos para o anuário da DAE da Argentina, ampliado, naturalmente, muito mais ampliado. E, por isso mesmo, nós convidamos também o Luciano Monza, a arquiteta Mariana Irigoyen, a Liliana Fonte e a Alicia Pride, para mostrar um pouco dessa experiência dele no trabalho que tinha sido publicado lá. E foi o nosso capítulo 5 desse livro. O capítulo 6 é um outro olhar, e aí mantivemos tanto esse capítulo 4 quanto o capítulo 5, o 4 em espanhol e o 5º em inglês, nós mantivemos esses textos em espanhol e inglês para mostrar um pouco dessas discussões. Ambos têm alguma relação com o Brasil, no caso do 5 especificamente, Urgent Solutions for Emergency Healthcare Architecture in Times of New Coronavirus in Brazil, que era mostrar esse cenário do Brasil, e foi como a gente mostrou com as experiências que haviam aqui. Esse foi publicado na IFAT Digest 2021, e foi importante olhar que o Brasil estava, bem ou mal, fazendo algo nesse sentido e buscando suas soluções. O artigo 6º é um trabalho importante aqui, com a contribuição da Patrícia Farias, que está aí com a gente também, da Laís Matos de Souza, da Doris, e coordenado também aí pelo Antônio Pedro. Adaptações de estabelecimento de saúde durante a pandemia é uma discussão riquíssima que merece ser vista por todos aí, um trabalho muito interessante. No meio desse trabalho e no meio da organização desse livro, surge o Tiago Mendonça de Souza Almeida, um colega de Brasília, do Ministério da Saúde, não é, Doris? Do Ministério da Saúde. E a Doris traz o Tiago está com um trabalho que é um repositório da produção do Ministério da Saúde, as normas e ações estratégicas sobre infraestrutura de saúde, o que se aprendeu durante a pandemia, e ele organizou esse material. O Tiago é muito organizado nesse processo, é comprometido no processo de trabalho, e foi uma produção, uma contribuição muito rica para todos nós. Eu sempre colo aqui nos trabalhos do Tiago informações que são importantes para todos nós. Também nessa época, o professor Sérgio Kopinski Eckermann e João Maurício Santana Ramos, o professor Sérgio é o diretor da Faculdade de Arquitetura da Bahia, da FAU, aí eles fizeram um trabalho interessante, foi um workshop online, claro, online, tudo era online, sobre os caminhos da arquitetura e do urbanismo no combate à pandemia e a experiência pedagógica desse workshop. Então, eles conseguiram, construíram também, organizaram esse material e resultou na contribuição para o oitavo capítulo do livro, de forma muito interessante. O nono trabalho, foi outro dessas experiências, das oportunidades que a gente deve destacar. A professora Doris Vilas Boas, aí já não é mais a arquiteta, a pesquisadora, é a professora Doris Vilas Boas, do curso de pós-graduação do IMBEC, em Belo Horizonte, faz lá, no final de semana, um trabalho com os diversos grupos e reúne um grupo de arquitetos interessantíssimo, uma turma genial, que é a Belisa Marques Barroso, a Flávia de Lácio, a Gláucia Caixeta, Isabela Araújo, Larissa Vasconcelos, Giane Delma, Ricardo Cunha e Vanusa Araújo, coordenado e orientado por ela, desenvolve lá um trabalho que é uma experiência de projeto acadêmico relacionada à criação de uma unidade de terapia intensiva nessas situações de emergência. É um trabalho muito bom, a qualidade das soluções de representação gráfica do grupo interessantíssimo. Nós ficamos nesse ajuste, conserta aqui, adequa acolá, e resolvemos, inclusive, criar também espaço para essas experiências acadêmicas, assim como a experiência acadêmica que eu tive aqui com os meus alunos, Ana Luísa Passos, Letícia Palhares, Danilo Carelier e Juliana Barros, num trabalho para a criação de uma unidade integrada de saúde aqui na Barra da Tijuca. Nós pegamos 4 lotes e cada um deles fez uma experiência para um desses lotes. Um trabalho incrível de alunos, graduandos de arquitetura, que foi muito brilhante. Já estávamos praticamente com o livro pronto quando surge a experiência de um outro aluno nosso, mas conectado com a participação da professora enfermeira, professora, doutora Renata Pascoal Freire, e eu participei desse trabalho também, que foi a experiência dos hospitais de Recife.
para situações de emergência. São 3 hospitais. O Jorge também muito organizado, e aí a gente ajusta nessas discussões para chegar a soluções e propostas efetivas para isso. Resultou no 11º capítulo do livro. O último, a gente discute o futuro, né? E aí olhar o futuro, olhar as perspectivas, olhar esses cenários, e aí a gente traz uma definição que é exatamente esse conceito da arquitetura solidária para a saúde e cidade, cenário que a gente aponta como uma perspectiva possível. Bem, no meio dessas discussões, tinha uma discussão interessante, que era exatamente essa capa do trabalho. A capa foi uma discussão, vai para lá, vem para cá, que caminho, que cenário. E aí resolvemos, alguém pode criticar, mas usamos uma imagem do St. Pancras Smallpox Hospital. É uma imagem de um hospital para varíola em Londres. Quem conhece Londres, certamente, é a estação de trem mais famosa, que tem lá, mais importante, é a St. Pancras. E usamos essa imagem. Vou passar aqui para colocar a imagem inteira. A imagem é essa, professor Márcio, é lá da Wellcome Library, uma investigação que eu fui fazer para lá. E o curioso dessa informação é que é a varíola dominando. Nessa época tem um importante cenário de devastação na Europa, mas na Inglaterra em especial, da varíola. A varíola que, por curiosidade, eu coloquei até no livro aqui, foi referida pela primeira vez em 1563, na ilha de Itaparica, na Bahia, disseminando-se para Salvador e causando grande número de casos e óbitos, principalmente entre os indígenas. 1563, essa ilha paradisíaca que é Itaparica aí, foi a base, o ponto inicial, onde o primeiro caso de varíola que nós temos aqui no Brasil é um documento de uma pesquisa do Schmeier, feita lá pela Fiocruz, né? E essas discussões que nós trouxemos, esse impacto importante dessa imagem, e aí fizemos um recorte. A designer fez esse trabalho muito interessante, fez um recorte do cenário, porque era uma dificuldade para nós mostrar uma imagem de um hospital do Brasil e alguma coisa nesse sentido. Então, ela fez esse recorte, e aí a capa do livro ficou com esse cenário, esse detalhe, com umas referências de grafismos ali para compor um pouco para esse cenário. Tínhamos essa imagem também, que era uma outra imagem de hospital de campanha, da discussão que na época a gente estava vivendo. Isso era final do ano passado. Um hospital de tendas também que a gente discutiu, vários formatos de capa, de modelos de capa, de cores, de desenhos, de composições. Nós demos muito trabalho lá para o pessoal dos designers, né, Doris? E muitas discussões, muitas tardes aí que a gente passou nesse processo de busca de qual a melhor solução, um azul assim, um azul claro, até chegar a esse. Olha, nem foi essa a última. A letra foi modificada, as palavras desceram, e acabou ficando quase esta aqui como capa final do trabalho. Ficou esta aqui assim como capa final do trabalho, e chegou esse produto. Era um momento que a gente discutia muito, e muitas questões surgiam nesse cenário. Uma delas era as dimensões, a qualidade do ar e o impacto. Essa imagem eu gosto muito dela, Márcio, porque ela traz uma relação exatamente do impacto disso. Aqui a gente tem um fio de cabelo. Você vê uma partícula de um fio de cabelo, é essa daqui. Deixa eu pegar de novo aquele marca-texto aqui. Esse é um fio de cabelo, uma partícula, né? 50 a 180 microns. Aqui um grão de areia, um grão de sal, uma célula célula, né, de sanguínea, aqui um pólen, aqui uma partícula de areia, uma célula do sangue, um droplets respiratório, um espirro, né? A partícula de areia, de pó, a bactéria, e aqui estava o coronavírus. E o interessante é que vou colocar aqui em cima, é a eficiência média para partículas de 0,4 milímetros, filtros médios para salas de limpa. Os filtros EPA seguram até aqui, olha. A eficiência de filtros médios seguram até aqui. Os filtros EPA sofisticados que a gente tem para centros cirúrgicos seguram até aqui. Olha onde estava o coronavírus, né? Ele está desse tamanho.
Então, era um cenário de descontrole, por mais sofisticado. Estamos falando dos centros sofisticados, com filtros. Essa discussão que a gente levou adiante aí e que seguimos nessas discussões maiores. Nesse momento, me lembro de ter feito uma palestra para a BDH e a gente falava que dessas discussões, isso era junho de 2020, os caminhos que a gente tinha nessas emergências naturais, pandemias, epidemias, as edificações existentes e as novas edificações. A discussão no Brasil girava um pouco em torno disso aí. E nas edificações hospitalares existentes, os caminhos que a gente teria, que é adequações arquitetônicas e gestão, adequações com reformas e ampliações básicas. E aí era um pouco do que se fazia na Itália, na França, na Espanha e Reino Unido, esses modelos, esses cenários, e as novas edificações, construções e edificações efêmeras. Essa febre que aconteceu em muitos países, e o Brasil em particular, e algumas discussões sobre esse cenário. China, Brasil, Espanha, Rússia e América Latina. A China e a Rússia mostrando lá aquelas construções, principalmente a Rússia. A China que ele ficou famoso porque apareceu no YouTube e tudo mais, mas da Rússia também mostrando que eles tinham uma tecnologia lá que não se sabe o resultado do funcionamento. Eu não consegui pesquisas que alcançassem essas informações. E um item que ficou no vazio, que era a construção das edificações inacabadas. E naquela época eu me lembro de ter feito essa proposta. Só viria um cenário se a gente tivesse um plano diretor nacional estratégico com adequações e construções de estabelecimento essencial de saúde, que teria que ter um comandante no Brasil, um cenário que aí eu só via o Ministério da Saúde e como esse grande eixo coordenador do processo, o que acabou não acontecendo, e não acontecendo a gente tem a história contada com outros cenários, né? Nestes meandros, que caminhos, que soluções. Hoje as palestras, e ontem a palestra do Antônio Pedro, e hoje o Márcio volta a falar nesses caminhos, nos aspectos fundamentais para a unidade de saúde solidária, sustentável e funcional, que são a expansibilidade, a flexibilidade, a contiguidade, a conectividade e a conformidade, e o que isso representa como um cenário, né? O que isso tem como representação desse conceito para a gente alcançar unidades solidárias sustentáveis para a assistência à saúde, que é um caminho que hoje eu digo com a maior clareza, que é onde eu acredito nas possibilidades de alcançarmos soluções para isso. É pela solidariedade. Solidariedade é o eixo fundamental para essas discussões, é o caminho que eu acredito como possível e passível como solução para esses caminhos. E o que isso representa? A solidariedade é o caminho mais prático e objetivo para o uso dos espaços de saúde existentes e das inovações em projetos para novos estabelecimentos essenciais de saúde. Mostrar que, em muitos casos, é necessário construir, mas mais importante é partilhar funções em edificações existentes, de forma permanente ou temporária e de forma sustentável. A ordem desses aspectos não é necessariamente a ordem do valor ou prioridade funcional, e importante não reduzir a importância da plasticidade e das condições de cuidados e conforto humano. Esse trabalho foi apresentado em 5 de novembro em Geneve, no Congresso da Federação Internacional de Hospitais, e foi o eixo que nós usamos para essas discussões. Esses aqui são os artigos, trabalhos apresentados ao longo desse ano passado, e final 2020, 2021, 2022, são vários artigos, esse material todo vai estar disponível, assim como essa apresentação que foi feita lá no Virtual Forum da International Hospital Federation, que está disponível no YouTube lá para quem quiser assistir. Os artigos todos, a gente vai deixar disponível aí na nossa página do GEOSP. Vou encaminhar tudo para esse repositório aí de discussões. Bem, esse era o título que foi feito, a nossa proposta, as mudanças, as discussões que surgiram em torno disso aí, os organizadores, Doris, que agradeço muito a colaboração, o Emerson, que trabalhou também buscando informações, organizando, foi um trabalho
um trabalho de pesquisa muito curioso, muito distinto, que merece um pouco ser demonstrado metodologicamente, depois escrever um artigo só sobre a metodologia do trabalho que nós usamos, e dessa experiência muito rica, que deixa consolidado um pouco das nossas críticas, experiências, e deixa um livro que é um legado definitivo, assim, como contribuição para esses espaços e para essas discussões. Muito obrigado a todos, muito bom aqui estar com vocês. Contar essa história é importante, porque é uma forma da gente organizar as informações. Doris, Amélia, Márcio, bom estar aqui com vocês e com todos os colegas que estão aqui presentes.